Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, é o seguinte, hoje eu quero falar a respeito da pressa das pessoas que vão passar pelo processo de parar de fumar. Que pressa é essa, doutora? É isso aí, quero comentar a respeito de uma curiosidade que acontece quando eu realizo as campanhas de divulgação do meu trabalho, que é o tratamento do tabagismo, que vocês sabem que eu desenvolvo. Então, 15 anos no formato presencial e há 4 no formato online. Então, quando eu convoco, quando eu convido as pessoas a conhecerem o meu trabalho, de que forma eu faço isso? E por que eu faço isso dessa forma que eu vou falar aqui para vocês? Então, eu elaborei uma estratégia para que a pessoa que nunca teve contato, não sabe do que se trata, a partir do momento que ela é convidada a estar comigo para conhecer a minha área, eu elaborei uma estratégia para transmitir esse conhecimento a elas. E existe quando eu digo estratégia, é porque de fato é uma estratégia, não é? Que ela foi muito bem pensada para fazer isso, para entregar essa informação, esse conhecimento às pessoas de uma forma eficiente e uma forma que terá aí o potencial de levá-las a dar esse passo importante na vida, tomar a decisão. E aí, essa estratégia é tão interessante, tem uma particularidade que acontece. O que acontece então é que essa divulgação acontece, essas pessoas então são convocadas a aguardar alguns dias para a entrega deste conhecimento. Pessoal, mas é algo assim que nos faz aí a refletir a respeito dessa urgência, e eu quero neste vídeo fazer um esclarecimento para que as pessoas já comecem a entender por que elas agem dessa forma. Existe uma pressa, não é mesmo? A pessoa fumou por 10, 20, até 60 anos, alguém, né? Muitos já fumaram até mais de 60 anos. Ou seja, estão presas à dependência do cigarro por anos da vida. E aí, quando elas são convocadas a entrar em contato com algo que poderá tirá-las dessa situação, né? De uma forma eficaz, inteligente, felizmente, isso não é para todos, mas alguns se comportam dessa maneira. Então, deveria haver um entendimento das razões, né? O porquê desse convite acontecer no formato que acontece e o porquê dessa entrega ser realizada no formato que ela acontece. Então, eu organizei alguns conhecimentos para que essas pessoas possam adquirir neste momento, a partir desse convite, para que elas adquiram conhecimentos que são considerados já conhecimentos preparatórios. Mas preparatórios para quê, doutora Andréia? Preparatórios para que tomem a decisão de vir para o tratamento. São conhecimentos preparatórios, porque é necessário adquiri-los. Porque nesse formato é muito melhor, quando elas adquirem alguns conhecimentos, isso faz com que elas, mesmo que elas não estejam num grau de maturação tão completo, esses conhecimentos, eles aceleram essa maturação, não é mesmo? E aí o que acontece? Então gera mais segurança, gera uma tranquilidade maior, e essas pessoas então dão o passo, né, adquirem a coragem que precisam para dar o passo de vir para o tratamento. Então são preparatórios. Quando vem para o tratamento, dentro do tratamento existe também um momento preparatório. Mas quanto momento preparatório, doutora? Para que tudo isso? Então, eu vou falar aqui agora do lado do convidado, da pessoa que fuma. Alguns têm muita pressa e alguns se incomodam com essa fase preparatória. Não valorizam essa fase preparatória e não entendem as razões da mesma. O porquê acontece neste formato. Então eu quero nesse vídeo esclarecer as razões por que essa estratégia foi feita, foi feito nesse formato, porque eu organizei neste formato, justamente pela bagagem, né, adquirida ao longo de 15 anos, no formato presencial. Então, para o online é necessário também. Se é necessário para o presencial, por que não seria para o online? E se a proposta de
entrega no formato online. Ela é uma proposta que a ousadia dela é que eu obtenha os mesmos resultados, porque é totalmente possível de serem obtidos no formato online aquilo que eu obtenho no formato presencial. Mas então, por que da preparação? E aí hoje eu quero falar do porquê da preparação. Porque as pessoas precisam entender o seguinte, então olha, eu digo preparação, então preparação prévia ao tratamento e depois no tratamento mais um período de preparação. E por que isso então, doutora? Sabe por quê, pessoal? Porque as pessoas fumaram por longos anos, alguns de 10 a 20, 30, 40, 50, 60 anos da própria vida, e estão presas a essa dependência por longos anos, e aí no momento em que se deparam com a possibilidade de sair da dependência, aí bate aquela pressa, aquela urgência, para receber a fórmula milagrosa que eles desejam, no sentido de a fórmula, eu não, nem digo milagrosa, é uma fórmula meio que mágica, o que eles querem, é instantânea, como se fosse uma receitinha de bolo, me dá aqui o que precisa pôr, que eu já estou aqui com o liquidificador e já vou pôr, já vou fazer e já vou parar então. Querem tudo rápido, querem que eu entregue rapidamente qual é o método, qual é a maneira, qual é a técnica que eles precisam para parar de fumar. Porque eles não consideram, quando eu digo que parar de fumar é um processo que deve acontecer num formato tranquilo, seguro e definitivo, são 3 palavras fortes: tranquilo, seguro e definitivo. São palavras ousadas, tá? Ousadas no sentido de que, pensando na questão da dependência da nicotina, quando se diz, né, que é possível parar num formato tranquilo, isso é um desafio e é uma ousadia. Quando se diz que é possível parar num formato seguro, também porque as pessoas fazem coisas absurdas para tentar parar, que não são nada seguras. E quando eu digo que é um formato que irá conceder aí grande possibilidade de que o processo seja um processo definitivo, porque parando da maneira certa, essa pessoa, ela vai ficar sem fumar a vida toda. Ela poderá ficar sem fumar a vida toda com tranquilidade. Ela terá todos os recursos para isso. Não é mesmo? Então, para que possa acontecer nesse formato, essa aquisição de conhecimentos, ela é fundamental. Então, não estou falando aqui apenas de uma técnica de parar de fumar, uma técnica para o uso de alguns recursos que podem ser até mesmo alguns recursos químicos ou recursos naturais, podem ser alopáticos, podem ser homeopáticos, podem ser recursos fitoterápicos, enfim, temos recursos para incluir no processo, mas o parar de fumar não é apenas a utilização de recursos para ajudar o processo, porque isso se refere apenas à dependência química, a uma ajuda para a dependência química. E a dependência da nicotina não é apenas química, é uma dependência que envolve uma parte química, grande parte comportamental e que se reflete na questão emocional. Então existe aí existe faces, não é mesmo, da dependência do cigarro. Porém, que quando abordadas de uma forma inteligente, essa complexidade toda se torna simples. Mas para que se torne simples, é necessário caminharmos a passos seguros e a passos tranquilos também. Por isso, preparação. A preparação é algo importante. E o momento preparatório, ele acontece todo fumando. E ele tem que acontecer fumando. O momento preparatório, tanto prévio ao tratamento, ele acontece fumando. O momento preparatório dentro do tratamento também acontece fumando. E isso para algumas pessoas é algo incompreensível. A tamanha ansiedade, né, faz com que muitas delas queiram agir aí até de uma forma contrariando as regras, porque elas desconfiam desse processo. Então, é necessário que haja aí realmente uma confiança na metodologia
e uma tranquilização por parte de todos, não é? Então esse é o meu papel a partir do momento que os pacientes entram para o tratamento. Mas isso só acontece quando eles realmente, dentro da proposta do tratamento, eles realmente se permitem essa, sabe, essa confiança, viver esse processo do aprendizado, viver esse processo da aquisição de conhecimentos, viver esse processo fumando sim, mas fumando até sem culpa, porque se essa recomendação vem parte do profissional que os está acompanhando, tem que ser sem culpa, e pode ser sem culpa, enquanto eles vão adquirir os conhecimentos. E por que é necessário, então, adquirir os conhecimentos? Sabe por quê, pessoal? E agora eu quero falar nesse vídeo em específico, porque eu quero fazer aqui um comparativo, sabe? Sabe ao que eu quero fazer um comparativo? Porque no dia 2 de julho, né? Teve uma passagem que me marcou bastante, que no momento que eu ouvi, eu estava então na celebração eucarística, estava na missa, e eu ouvi essa passagem. E essa passagem me marcou muito, porque no momento que eu ouvi, aquilo me bateu forte, e é como se fosse assim, para mim foi meio que uma... Eu pensei, eu preciso dizer isso para os meus pacientes, futuros pacientes, para você que está me ouvindo aí. Uma das razões pelas quais eu sempre oriento os pacientes a se tranquilizarem, a entenderem a importância do momento preparatório. É importante esse momento. Sabe por quê? Eu vou ler essa passagem e depois eu vou fazer a explicação para vocês. Prestem bem atenção. Eu vou ler um pedaço só, tá? É uma passagem de Mateus, que diz aqui, ó. Prestem atenção. Não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentarão. O vinho derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos. E assim os dois se conservam. Antes diz, né? Ninguém põe remendo em pano novo, remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Bom, quem disse isso? Foi Jesus que disse isso naquele tempo para os discípulos, né? Quando questionaram a ele por que os fariseus praticavam jejum, mas os discípulos de Jesus não deveriam, né? Não praticavam o jejum. E Jesus respondeu, né? Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Não é isso? Então aí depois, logo em seguida, ele faz esse comentário. Ninguém põe remendo de pano novo em uma roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Ninguém, né, põe o vinho novo em odres velhos. É o maior pedagogo, não teria pedagogo maior, né? A maneira dele ensinar é maravilhosa. E aí eu ouvi essa passagem e falei, gente, exatamente, me deu vontade de dizer isso. Sabe por quê? Não é nem o evangelho do dia de hoje, esse aqui foi do dia 2. Mas eu estou aqui falando sobre isso porque de fato, essa preparação que eu estou me referindo é o seguinte: quando chega o momento de parar de fumar, quando uma pessoa que fumou por 50 anos, 60 anos, imagine então, né? Se você fuma, você sabe do que eu estou falando. O tabagismo é uma dependência que envolve esses aspectos todos, químicos, comportamentais, e tudo isso se mistura, e também os aspectos emocionais. Todas essas faces dessa doença, elas se mesclam na cabeça de vocês, e com o tempo vira quase que, eu comento que a questão do fumar é quase que se torna uma necessidade fisiológica, não é isso? Mais ou menos o que vocês sentem? Porque quando vocês não podem fumar, aí bate aquela abstinência, aquele sofrimento físico, que é o que vocês sentem, não é mesmo? Da ausência da droga,
não conseguem pensar direito, não conseguem se sentir bem, se irritam, ficam totalmente desconcentrados. Então vocês não têm paz sem a nicotina, sem se abastecerem da droga. Então, pessoal, quando nós vamos retirar essa química do organismo de vocês, é importante vocês entenderem que essa preparação toda é para que vocês entendam que o processo da saída da dependência da nicotina é sim um renascimento. Porque é o novo, vocês vão entrar em contato com o novo na vida de vocês. E esse contato com o novo na vida de vocês, que é estar nesse mundo sem precisar fumar, ele deve acontecer com vocês já tendo sido, digamos assim, de certa maneira, renovados aqui, ó, no entendimento de vocês. Os conhecimentos que vocês precisam adquirir, que serão preparatórios para esse momento de parar de fumar, esses conhecimentos, eles irão antecipar e eles já irão promover aí uma renovação cognitiva em todos vocês. Serão novos conhecimentos a respeito do processo de parar de fumar, não apenas de como ele pode acontecer, mas de como esse organismo fica no pós, o que irá acontecer no pós cessação do tabagismo, nesse renascimento, nessa renovação. Vocês já serão antecipados e já irão renovar aqui. Alguns conhecimentos já terão sido renovados em vocês, de forma a vocês estarem prontos para começar a viver o novo, que é estar livre da dependência do cigarro. Eu diria, fazendo um comparativo essa passagem, que é como se vocês já se tornassem odres novos com essa preparação que vocês recebem no tratamento, antecipando o momento de parar de fumar. Vocês precisam se tornar odres novos aqui antes de iniciar o novo, que é viver sem o cigarro. Entendem isso? É como se nós trocássemos aí o tecido desse conhecimento de vocês, né? Pano novo. Por quê? Porque não vamos, a vida sem o cigarro será aí, é um tecido novo. Então nós precisamos trocar, porque não colocaremos essa preciosidade desse tecido novo, forte, que vai ser viver sem precisar fumar, num pano velho de conhecimentos antigos, do desconhecimento, né, da ignorância. Não colocamos aí o novo na ignorância. Então, fazendo aqui o comparativo ao tecido, não dá para colocar um remendo novo num pano velho. Quando a pessoa tem preguiça de adquirir o conhecimento, quando a pessoa vai na pressa para parar de fumar e quer fazer rápido, sem adquirir conhecimentos, ela estará mantendo aquele tecido podre, os conhecimentos velhos lá dentro, e querendo colocar o novo, que é iniciar uma vida sem o cigarro, só que com aqui dentro, sem condições ainda. Então ela vai estar vivendo uma vida aí, esse processo do parar de fumar, quando ele acontece sem essa preparação cognitiva, que vem associada à preparação orgânica, né? Tem uma preparação em conjunto. Essa pessoa é como se estivesse recebendo um remendo novo, que é o processo de parar de fumar, o momento de parar de fumar, sem estar preparada para ele. E isso daí, esse processo está fadado ao fracasso. Da mesma forma, em relação ao vinho, não se coloca um vinho novo em odres velhos, porque eles não sustentarão esse vinho, ele irá se derramar, não é? Odres, vinho novo em odres novos. Então essa passagem me fez, quando eu ouvi, eu me lembrei e pensei, é uma explicação muito adequada para essa necessidade desse
entendimento da importância do momento preparatório para um processo seguro de cessação do tabagismo, porque vocês precisam se tornar pessoas novas antes de dar o passo. E o que fará com que vocês se tornem, pelo menos aqui, ó, que haja uma renovação no entendimento de vocês, serão esses conhecimentos que vocês adquirirão antes de efetivamente dar o passo que é parar de fumar. Por isso que muitas pessoas que se apressam nesse processo e fazem apenas a parte técnica acontecer, elas têm um processo aí pela metade, ou menos ainda da metade, porque não é um processo completo, porque não adianta parar apenas de acender cigarros e ficar preso naquele tecido velho, não é? Naquele odre velho, com aqueles pensamentos antigos, com aqueles pensamentos, com aquela falta de conhecimento a respeito de fato como ela está, como o processo acontece e quais são as mudanças fisiológicas que acontecem junto ao processo e qual é o poder que ela adquire, por que ela pode se sentir segura no processo. Então, são conhecimentos muito preciosos. Estou dizendo tudo isso para você que está aí passeando pelo segmento, olhando aqui, assiste um vídeo aqui, outro acolá, quase veio para o tratamento e ainda não veio, ou você que está no processo do tratamento, tem ali todo a sua disposição dentro da plataforma, todo esse conteúdo preparatório, para que você olhe aquilo com muita valorização e entenda que como é importante vocês sentarem a cada sessão liberada, um momento seu, com tranquilidade, abrir ali o vídeo, assistir por completo cada sessão, porque ali nós temos um tesouro que está sendo entregue a todos vocês. Um tesouro preparatório para que esse tecido já vá se renovando dentro de vocês, que é o tecido do conhecimento que vocês têm que adquirir antes de dar o passo importante, que é o momento de parar de fumar. E nesse momento não importa que vocês estejam fumando e não importa a quantia também, tem que ter a tranquilidade de saber que quando chegar o momento adequado ele vai acontecer e o momento adequado vai chegar quando eu conduzir vocês até eles, até o momento. Nem isso vocês têm o trabalho de fazer, não serão vocês que irão ficar escolhendo uma data, não. Como eu recebi esses dias uma mensagem de uma paciente que comentou, então eu tô aqui nessa fase, doutora, então, vamos ver o que vai dar. Opa, já mandei o retorno para ela. Querida, então qual é a fase em que você está? Até qual sessão você assistiu? Então você vai revisar a sessão tal. Sabe por quê? Pessoal, porque aqui no processo do tratamento nós não temos mais essa permissão para essa frase, vamos ver no que vai dar. Não, sabe por quê? Porque vocês têm exatamente a condução, o caminho das pedras, todos, ele está sendo entregue em cada sessão. Então, nós já sabemos no que vai dar. Você só terá que fazer, cumprir cada etapa. Não está na dependência de vocês verem no que vai dar. Então, quando o paciente já me diz isso, é sinal que ele não assistiu a sessão, que são conhecimentos, entende? Vocês recebem um processo de tratamento que está ali para ser consumido. E então, quando eu recebo algumas mensagens, eu sei que o paciente não assistiu a sessão, porque se ele tivesse assistido, o argumento não seria esse, o argumento seria bem outro. Ele já diria, doutora, como eu recebo vários outros, né? Doutora, eu tô quase lá. Olha, doutora, agora tá assim, então só falta isso. Por quê? Porque assistiu todo o conteúdo, porque aqui já está sabendo exatamente o que vai acontecer. Isso vai gerando uma tranquilidade, isso vai gerando uma segurança. Então, pano novo, né? Remendo, né? Novo, em pano novo. Vinho novo em odres novos. Não colocamos remendo novo em pano velho e não colocamos vinho novo em odres velhos. E aqui não daremos o passo da cessação do tabagismo sem antes vocês estarem preparados para isso. Esse é o recado de hoje. Até o nosso próximo vídeo.